A geopolítica da perestroika e o colapso da União Soviética. Alexander Dugin. A geopolítica da perestroika. Até 1985, a atitude da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em relação à conexão com o Ocidente era geralmente bastante cética. Somente no período de regra de Yuri Andropov mudou um pouco a situação e, de acordo com suas instruções, um grupo de cientistas soviéticos e institutos acadêmicos foi encarregado de cooperar ativamente com as estruturas globalistas. O Clube de Roma, o CFR, a Comissão Trilateral, etc. Em geral, os principais objetivos de política externa da União Soviética permaneceram inalterados durante todo o trecho desde Stalin até Chernenko. As mudanças na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas começaram com a chegada de Mikhail Gorbachev ao escritório do secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. Ele tomou posse contra o pano de fundo da guerra do Afeganistão, que cada vez mais se encontrava em impasse. Desde seus primeiros passos no escritório do secretário-geral, Gorbachev enfrentou 7 problemas. O veículo social, econômico, político e ideológico começou a paralisar. A sociedade era apática. A visão de mundo marxista perdeu seu apelo e continuou a ser transmitida apenas por inércia. Uma porcentagem crescente da inteligência urbana era cada vez mais atraída pela cultura ocidental, desejando padrões ocidentais. As periferias nacionais perderam seu potencial modernizador e, em alguns lugares, começaram processos repressivos de arcaização. Os sentimentos nacionalistas inflamaram-se e assim por diante. A corrida armamentista e a necessidade de competir constantemente com um sistema capitalista mais dinamicamente desenvolvido drenou a economia. Em um grau ainda maior, o descontentamento nos países socialistas do leste europeu chegou a um ponto crítico, pois a demanda por padrões capitalistas ocidentais se fez sentir ainda mais profundamente, enquanto o prestígio da União Soviética gradualmente caiu. Nessas condições, Gorbachev foi obrigado a tomar algum tipo de decisão definitiva em relação à estratégia superior da União Soviética e todo o bloco oriental. E ele tomou-a, e consistiu nisto: em uma situação difícil, adotar como base as teorias de convergência e as proposições dos grupos globalistas e começar a se aproximar do mundo ocidental através da aplicação de concessões unilaterais. Muito provavelmente, Gorbachev e seus conselheiros esperavam ações simétricas do Ocidente. O Ocidente deveria ter respondido a cada uma das concessões de Gorbachev com movimentos análogos em favor da União Soviética. Este algoritmo foi colocado na base da política da perestroika. Na política interna, isto significou o abandono da ditadura ideológica marxista estrita, o relaxamento das restrições às teorias filosóficas e científicas não marxistas, a cessação da pressão sobre as instituições religiosas, em primeiro lugar, sobre a Igreja Ortodoxa Russa, um alargamento das interpretações admissíveis dos acontecimentos da história soviética, uma política sobre a criação de pequenas empresas cooperativas e a livre associação de cidades de acordo com interesses políticos e ideológicos. Nesse sentido, a perestroika foi uma cadeia de passos direcionados para a democracia, o parlamentarismo, o mercado, a glasnost e a expansão de áreas de liberdade cívica. Este foi um movimento de afastamento do modelo socialista de sociedade, em direção a um modelo burguês democrático e capitalista.
Mas a princípio, este movimento foi gradual e permaneceu dentro da estrutura do algarismo social-democrata. A democratização e o liberalismo foram combinados com a preservação do modelo partidário da administração do país, uma economia planificada estrita e vertical, e o controle dos órgãos partidários e serviços especiais por trás dos processos sociopolíticos. Entretanto, em outros países do bloco oriental e na periferia da União Soviética, estas transformações foram percebidas como uma manifestação de fraqueza e como concessões unilaterais ao Ocidente. Tal conclusão foi confirmada pela decisão de Gorbachev de finalmente remover contingentes militares soviéticos do Afeganistão, em 1989, pela oscilação sobre uma série de revoluções democráticas ocorridas em toda a Europa Oriental, e por suas políticas inconsistentes em relação a várias repúblicas aliadas, Estônia, Lituânia e Letônia, bem como Geórgia e Armênia, que foram as primeiras a participar do processo de independência do Estado. Nesse contexto, o Ocidente tomou uma posição clara, encorajando Gorbachev e suas reformas apenas em palavras e exaltando seu compromisso profético. Não foi dado um único passo simétrico em favor da União Soviética. Não foi feita a mínima concessão em nenhuma direção aos interesses políticos, estratégicos e econômicos soviéticos. Como resultado, em 1991, as políticas de Gorbachev levaram o gigantesco sistema planetário de influência soviética ao colapso, enquanto o segundo polo, os Estados Unidos e a OTAN, rapidamente ocuparam o vácuo de controle que se havia aberto. E, se nos estágios iniciais da perestroika ainda era possível considerá-la como uma manobra especial na Guerra Fria, não diferente do plano de Beria para a finlandização da Europa, o próprio Gorbachev falava de uma casa europeia. No final dos anos 80, ficou claro que este era o caso de capitulação direta e unilateral. Gorbachev concordou em retirar as tropas soviéticas da República Democrática Alemã. Com a dissolução do Pacto de Varsóvia, com o reconhecimento da legitimidade dos novos governos burgueses nos países do leste europeu, movendo-se para satisfazer as aspirações das repúblicas soviéticas de receber um alto grau de soberania e independência, e com rever os termos do contrato para a formação da União Soviética com novas condições. Gorbachev também rejeitou cada vez mais a linha social-democrática, abrindo um caminho para reformas diretas burguesas capitalistas na economia. Em uma palavra, as reformas de Gorbachev representaram o reconhecimento da derrota da União Soviética em seu confronto com o Ocidente e os Estados Unidos. Do ponto de vista geopolítico, a perestroika representa não apenas um repúdio ao confronto ideológico com o mundo capitalista, mas também uma completa contradição de todo o caminho histórico da Rússia como uma formação eurasiática, Gran-continental, como a Heartland, como a civilização da Terra. Este foi um enfraquecimento da Eurásia a partir de dentro, a autodestruição voluntária de um dos polos do sistema mundial. Um polo que não surgiu de forma alguma no período soviético, mas tomou forma ao longo de séculos e milênios nos leitos dos rios da lógica natural da história geopolítica e de acordo com as linhas de força da geopolítica objetiva. Gorbachev tomou a posição do ocidentalismo, o que rapidamente levou ao colapso da estrutura global e a uma nova versão do tempo de dificuldades. No lugar do eurasianismo, foi adotado o atlantismo. No lugar da civilização da Terra e de seu conjunto sociológico de valores, foram colocadas as regulamentações da civilização do mar, contrárias em todos os aspectos.
se compararmos o significado geopolítico dessas reformas com qualquer outro período da história russa, não podemos escapar da sensação de que estamos lidando com algo sem precedentes. O tempo de dificuldades na história russa não durou muito tempo e foi substituído por períodos de novo renascimento soberano. Mesmo as dissensões mais temíveis retiveram este ou aquele centro de integração, que acabou se tornando o polo de uma nova centralização das terras russas. E mesmo os ocidentalistas russos orientados para a Europa, adotando ideias, costumes, tecnologias e habilidades europeias, os utilizaram para fortalecer o poder do Estado russo, para assegurar suas fronteiras e para afirmar seus interesses nacionais. Assim, o ocidentalista Pedro, ou a alemã Catarina II, com todo o seu entusiasmo pela Europa, aumentaram o território da Rússia e, para este fim, conquistaram novas e novas vitórias militares. Até mesmo os bolcheviques, obcecados pela ideia de revolução mundial e tendo prontamente concordado com os termos que algemaram o mundo de Brest-Litovsk, iniciaram um curto período de fortalecimento da União Soviética, desenvolvendo-a sob o controle de Moscou e seus arredores no Ocidente e no Sul. O caso de Gorbachev é uma exceção absoluta na história geopolítica russa. Essa história nunca conheceu tal traição, mesmo em seus piores períodos. Não apenas o sistema socialista foi destruído, o Heartland foi explodido a partir de dentro. O significado geopolítico do colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como resultado do colapso da União Soviética, o mundo de Yalta chegou ao seu fim lógico. Isto significou que o mundo bipolar terminou. Um dos polos deu fim à sua existência por sua própria iniciativa. Agora podia-se dizer com certeza qual era a teoria da convergência na realidade, o plano astuto da civilização do mar. Este plano astuto concebeu uma ação e deu a vitória à talassocracia na Guerra Fria. Não se produziu nenhuma convergência na prática, e, de acordo com a extensão das concessões unilaterais do lado da União Soviética, o Ocidente apenas reforçou sua ideologia capitalista e liberal, expandindo cada vez mais sua influência em todo o vácuo ideológico que se formou. A zona de controle da OTAN também se expandiu junto com ela. Assim, a princípio, quase todos os países do leste europeu aderiram à OTAN: Romênia, Hungria, República Tcheca, Eslováquia, Bulgária, Polônia, Eslovênia, Croácia. E depois também as antigas repúblicas da União Soviética: Estônia, Lituânia e Letônia. Isso significou que a estrutura do mundo após o fim da Guerra Fria manteve um de seus polos, a civilização do mar, o Ocidente, Leviatã, Catargo, o bloco burguês democrático, com seu centro nos Estados Unidos. O fim do mundo bipolar significa, portanto, a vitória de um de seus polos e seu fortalecimento em detrimento do perdedor. Um dos polos desapareceu, enquanto o outro permaneceu e se tornou a estrutura natural dominante de todo o sistema geopolítico mundial. Esta vitória da civilização do mar sobre a civilização da terra representa o verdadeiro conteúdo da globalização, sua essência. Depois disso, o mundo tornou-se simultaneamente global e unipolar. Do ponto de vista sociológico, a globalização representa a difusão planetária do modelo único da sociedade burguesa, democrática e liberal, de mercado ocidental, a sociedade dos mercadores. Isto é, talassocracia. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos são o centro e o núcleo desta, doravante global,
realidade democrática talassocrática burguesa. Democratização, ocidentalização, americanização e globalização representam essencialmente diferentes aspectos do mesmo processo de ataque total da civilização do mar, a hegemonia do mar. Tal é o resultado desse duelo planetário que foi o principal conteúdo da política internacional do século XX. Durante o domínio de Khrushchev, a edição soviética da telurocracia sofreu uma catástrofe colossal, e as zonas territoriais que separavam a Heartland dos mares quentes acabaram, em grau significativo, sob o controle do poder marítimo. É precisamente desta forma que devemos entender tanto a expansão da OTAN no Oriente, em detrimento dos antigos países socialistas e repúblicas aliadas, quanto a posterior consolidação da influência ocidental no espaço pós-soviético. O colapso da União Soviética, que deixou de existir em 1991, pôs um fim ao período soviético da geopolítica russa. Essa etapa terminou com a derrota tão severa que não há nada análogo na história anterior da Rússia, nem mesmo a queda na completa vassalagem dos mongóis, o que foi compensado pela integração em um modelo de política governamental da persuasão telurocrática. No caso presente, estamos tratando da impressionante vitória dos principais inimigos de qualquer telurocracia, com a grande derrota de Roma e o triunfo da Nova Catargo. A desintegração da União Soviética significou, de um ponto de vista geopolítico, um evento de importância colossal que afetou toda a estrutura do mapa geopolítico mundial. De acordo com suas características geopolíticas, o enfrentamento do Ocidente e do Oriente, dos campos capitalistas e socialistas, com seu núcleo na União Soviética, representou o auge do processo profundo da Grande Guerra dos Continentes, um duelo planetário entre a civilização da Terra e a civilização do mar, elevado ao mais alto grau de intensidade em escala planetária. Toda a história anterior levou ao clímax tenso dessa batalha, que recebeu em 1991, precisamente, sua resolução qualitativa. Neste momento, junto com a morte da União Soviética, o colapso da civilização da Terra se tornou realidade.